João capítulo 8, verso 56 até ao verso 59. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Nesta manhã, o sermão que eu vos quero pregar coloca uma questão que eu quero que guardes para ti. Não apenas nesta manhã, mas que a possas guardar pelo menos ao longo dos próximos dias, que é: quem és tu? Provavelmente estás a pensar: eu sei dizer quem eu sou, mas será que sabes? Será que tens vivido de uma maneira em que tu achas que és uma coisa, mas na verdade és outra? É possível que haja momentos na nossa vida em que nos sintamos perdidos. E esta série de sermões trata sobre isso. A maneira como vivemos, em que nos sentimos perdidos. Não sabemos bem onde estamos, não sabemos quem somos sequer. Eu quero dizer nesta manhã que melhor do que te encontrares a ti mesmo, e esse é um refrão repetido no nosso tempo, tu tens de te encontrar a ti mesmo. Melhor do que tu te encontrares a ti mesmo é tu seres encontrado por Jesus. Então é isto que eu quero pregar nesta manhã. Vamos orar, pedir que o Senhor nos direcione, que o seu Espírito esteja connosco, porque se o Senhor não estiver, de nada valerá. Vamos pedir estas coisas ao nosso Deus. Obrigado, Pai, porque já podemos cantar para Ti. Já podemos ler a Tua Palavra. Já podemos levantar as nossas vozes em oração, agradecendo, suplicando, Senhor, confessando. Senhor, tudo isto faz parte da adoração que Tu planeaste para o Teu povo. Nós queremos continuar a fazê-lo, Senhor. Nesta hora, a Tua Palavra está aberta para ser pregada. E por isso, Senhor, nós pedimos-te que Te faças presente através do Espírito Santo. Ó Senhor, traz a Tua Palavra às nossas vidas. Usa-me. Eu sou apenas um vaso nas Tuas mãos que precisa de ser usado por Ti. Ajuda-me a pregar esta mensagem. Ajuda-nos a ouvir. Ó Senhor, ajuda-nos a responder com fé, para que Tu sejas louvado e glorificado. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos a continuar a nossa série de sermões, estamos a aproximar do final desta série, cujo nome é Crise de Identidade, e a premissa, a ideia que tem comandado, o princípio que tem guiado toda esta série de sermões é de que nem tu nem eu podemos saber quem realmente somos sem conhecermos, em primeiro lugar, quem Jesus é. Na semana passada, o pastor Tiago conduziu-nos no capítulo 15 do Evangelho de João. É neste livro que nós temos estado e temos estacionado nas ocasiões em que Jesus diz eu sou, em que Jesus usa esta pequena fórmula eu sou. Ele vai dizer alguma coisa depois disso. Então, na semana passada, o pastor Tiago conduziu-nos na última instância do ponto de vista cronológico em que Jesus disse isso. Lembram-se? Eu sou a videira verdadeira, lá no capítulo 15. Hoje nós recuamos uns versos, recuamos um pouco no tempo para um outro eu sou que Jesus vai dizer. E quisemos deixar este eu sou para o último lugar, porque de facto Jesus não acrescenta nada depois de dizer que eu sou. Simplesmente ele está a dizer eu sou o eu sou. Então é aqui que nós estamos. E por causa da importância de nós sabermos quem Jesus é, para nos conhecermos a nós próprios, não há pergunta mais importante do que esta. Nós hoje já perguntámos, lembram-se? Nós já cantámos e perguntámos quem é o Redentor. O Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Eu já vos perguntei quem és tu. Mas a pergunta mais importante é aquela que nós encontramos neste capítulo, no verso 25. Coloquem os vossos olhos. Neste capítulo nós vamos passear um pouco por ele para nos situarmos, porque há aqui muita coisa a acontecer, queridos irmãos. Eu não sei se já se aperceberam, mas o Evangelho de João, eu acho que não digo nada de errado ao dizer assim, o Evangelho de João é especial.
Não que todos os outros livros da Bíblia não sejam especiais, ok? Porque todos os livros da Bíblia são inspirados. Mas o Evangelho de João, de um modo particular, coloca-nos no coração da pessoa de Jesus. É este Evangelho em que nós ouvimos mais o Senhor a falar acerca de quem Ele é, acerca do seu relacionamento com o Pai. Então é como se nós fôssemos colocados no centro da ação da comunhão entre o Pai e o Filho por intermédio do Espírito Santo. É incrível. Houve um pai da Igreja antigo que se chamava Agostinho. Não sei se já leram alguma coisa de Agostinho. E ele dizia acerca deste Evangelho de João que o Evangelho de João é como se fosse uma piscina. Uma piscina funda o suficiente para um elefante nadar lá dentro, mas rasa o suficiente para uma criança poder entrar e não se afogar. E eu acho que Agostinho captura muito bem a riqueza que nós temos neste Evangelho. Porque qualquer pessoa consegue ler e, guiada, obviamente, pelo Espírito Santo, compreender o que João está a dizer. Compreender quem Jesus é. O que Jesus está a dizer acerca de si. Compreender aquilo que nos é pedido. Por outro lado, quando nós começamos a entrar, a estudar, a meditar neste livro, nós percebemos que ele é profundo demais. Nós não temos como chegar ao final. É este livro que nós queremos compreender e, em particular, estas passagens. Nós estamos no capítulo 8. Se os irmãos recordam, é neste capítulo que Jesus disse também outro eu sou. Eu sou a luz do mundo. Ainda se lembram dessa afirmação? Tem assim uma ideia mais ou menos vaga. Na festa dos tabernáculos, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E daí começa uma longa conversa entre Jesus e os judeus. Em particular, os fariseus. De eles querendo saber quem é Jesus, o que é que ele diz acerca de si próprio, de Jesus a falar acerca do seu testemunho. E chega ao verso 25 e eles perguntam, quem és tu? Por outras palavras, quem é que tu julgas que és? Por quem é que te estás a querer fazer passar? E queremos aplicar esta pergunta às nossas vidas, porque não há pergunta mais importante do que esta. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é isto em que a nossa fé se fundamenta, se firma. É isto que nós estamos a falar. É para isto que nós convidamos pessoas para vir à igreja. Para que esta pergunta seja não só colocada, mas também seja respondida. Quem é Jesus? E quando Jesus responde, ele vai mostrar uma dissonância existencial que está a acontecer nos seus interlocutores. Aquelas pessoas que estão a falar com ele julgam que estão a compreender e a conhecerem-se a si próprios. Eles julgam saberem quem são, mas Jesus vai colocar em evidência que há uma grande dissonância dentro deles. Há um grande desencontro dentro daqueles judeus que estão a falar com Jesus. Reparem, verso 30, um pouco mais à frente agora. João vai dizer que depois de Jesus falar estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram em Jesus. Depois de muitos terem crido nele, Jesus diz que o teste da fé é permanecer na sua palavra. Vocês creem em mim? Permaneçam na minha palavra, verso 31. Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E depois Jesus vai dizer aquele verso muito conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, exatamente depois de João dizer que muitos tinham crido em Jesus, parece que eles estavam a confiar no que estavam a ouvir, Jesus vai colocá-los à prova. Olha, o verdadeiro teste para saber se vocês de facto creem em mim é se vocês permanecem na minha palavra. E se permanecerem, a palavra que vos vai dar a verdade vai libertar-vos. Vocês vão conhecer a verdade e vão ser libertados. Mas eles não acolhem esta palavra. Eles reagem. Nós vemos isso no verso 33. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, porque dizes, sereis livres. Eles reagem imediatamente. Como assim? Tu estás a dizer que nós precisamos de ser libertados? Nós somos filhos de Abraão. Eles sabem que o povo judeu já tinha sido escravizado no passado. Eles não estão a falar de uma escravidão física. Eles estão a falar em termos espirituais. Julgam eles. Eles estão a dizer a Jesus,
não nos avalies, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos do pai da fé, nós somos filhos daquele a quem Deus fez a promessa, nós estamos livres, espiritualmente falando. E sabem, é aqui que a dissonância começa a acontecer. Porque o encontro com Jesus, o que mostra, antes de tudo, é um choque de realidade. Estas pessoas julgam-se filhos, mas Jesus na prática está a dizer que eles são escravos. É o mesmo que acontece connosco. Isto vai ficar projetado aí. O encontro com Jesus é, antes de tudo, um choque de realidade. Deus adora dar-nos choques de realidade. É assim que Ele nos faz crescer, é assim que Ele nos chama para si próprio. Nós temos de compreender, em primeiro lugar, que somos escravos, não somos filhos naturalmente. Sabes como é que tu podes saber que naturalmente... Eu estou a falar, a maioria de vocês é cristã, ok? Estou a falar para cristãos. Nós sabemos que essa natureza de escrava existe em nós, pela maneira como nós continuamente nos entregamos aos nossos pecados. Repara lá o que é que Jesus vai dizer a seguir no verso 34 e verso 35. Depois de eles terem dito, como assim? Nós somos livres. Nós somos filhos de Abraão. Jesus vai dizer, verso 34, em verdade vos digo. Vocês sabem, quando Jesus começa a dizer em verdade, prepara-te. Vem aí coisa pesada. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Esta é a primeira coisa que vem ao nosso encontro quando Jesus se encontra connosco. A nossa verdadeira natureza vem ao de cima. Como o pastor John Stott dizia no seu comentário aos Gálatas, para que o Evangelho seja anunciado, para que as boas novas sejam ditas, o que é que tem primeiro de vir? Tem de vir a má notícia primeiro. Para que tu consigas ver estrelas no céu a brilhar, tu primeiro precisas que o céu esteja escuro. Tu não podes usar luzes artificiais, tu precisas de estar diante da escuridão para veres então os pequenos pontos a brilhar à tua frente. O encontro com Jesus na tua e na minha vida é, antes de tudo, um encontro de choque. Tu vais ser confrontado com a maneira escrava como tens estado a viver do teu próprio pecado. Não como uma pessoa livre. E nós podemos dizer como cristãos, nós somos livres em Cristo. Mas insistimos, por causa da nossa velha natureza, em viver como se fôssemos escravos do nosso pecado. A viver como se Jesus não tivesse poder efetivo sobre o pecado da nossa vida. Então esta é a primeira coisa que Jesus vai trazer àquela gente. Um choque de realidade. Mas Jesus vai jogar o jogo deles. Ok, vocês dizem que são filhos de Abraão. Ok, vamos seguir, não é? Vamos seguir essa linha de raciocínio. Eles concedem que são filhos de Abraão. Para lhes dizer que essa descendência é apenas sanguínea. Não é espiritual. E porquê? A partir do verso 37, Jesus diz assim, eu bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante do meu Pai. E vós fazeis o que também ouvistes de vosso Pai. E eles responderam, nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, estarias fazendo as obras de Abraão. Jesus vai dizer, ok, vosso pai é Abraão, mas ele é vosso pai apenas por genealogia. Ele não é vosso pai espiritual, porque vocês não lhe imitam as obras. Vocês querem matar-me. E já que os judeus socorrem-se de Abraão para se defenderem diante de Jesus, Jesus vai esclarecer o que realmente destacou o patriarca. O que é que faz de Abraão o personagem, vamos dizer assim, especial que Abraão é, queridos irmãos? O que é que vocês diriam? Se perguntassem, olha, porquê é que Abraão é tão especial no Velho Testamento? O que é que vocês diriam? Pela sua fé. Não é por acaso que ele é chamado de o pai da fé do povo de Israel. É isso que destaca Abraão. Não são as suas qualidades de nómada, o que seja. É a fé que ele teve em Deus, quando Deus o chamou e lhe deu promessas. Em vez de imitarem Abraão,
eles fazem as obras do verdadeiro Pai deles. Reparem, verso 40, mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles reagiram, não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. E Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. E continua, para chegarmos ao verso 44. Porque não compreendeis a minha mensagem, é porque não suportais ouvir a minha palavra. E agora vai dizer quem é o verdadeiro pai deles. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, Jesus vai jogar o jogo deles. Vocês dizem, ok, o vosso pai é Abraão, mas ele não é vosso pai da maneira como vocês acham. Ele é vosso pai apenas por descendência, porque vocês não fazem nada daquilo que Abraão fez. Vocês não reproduzem a fé que Abraão teve. O vosso verdadeiro pai não é ele, mas é o diabo. Vocês não se firmam na verdade que está à vossa frente. O próprio Jesus. Uma vez mais, esta é uma lição forte para nós. A dissonância entre aquilo que nós achamos ser e o que de facto somos pode estar mais perto do que julgamos. Mais uma vez, repetimos isto. Nunca leias estes textos, sobretudo os textos em que Jesus está a interagir com alguém ou em que os discípulos estão a interagir com alguém. Nunca te coloques no lado dos bons. Nunca te coloques logo ao lado de Jesus. Coloca-te ao lado dos fariseus. Coloca-te ao lado dos judeus. Para perceberes aquilo que também acontece na tua vida. Nós podemos achar que somos uma coisa, quando na verdade somos outra. Essa dissonância pode estar mais perto do que julgamos. E eu quero falar em duas coisas como isso pode acontecer. Que acontecem com aqueles judeus. Eles invocavam para si a sua herança genealógica, a sua herança religiosa de Abraão. Nós não fazemos a mesma coisa, queridos irmãos. Nós somos uma igreja, eu acredito, a maioria de nós cresceu em famílias cristãs. Já. Quantos de nós, já agora vou pedir uma breve sondagem, quantos de nós, pelo menos os nossos pais, já eram cristãos? Ok, interessante. Acho que é metade. Metade. Mas pronto, consegue identificar-se com este exemplo. Quando tu começas a confiar mais na tua origem genealógica, no facto dos teus pais e avós e por aí fora terem sido cristãos, quando tu começas a confiar mais no teu contexto religioso, tenha atenção, porque isso é um forte sintoma de uma doença. Que doença é essa? É a tua falta de noção espiritual. Tu julgas ter uma fé para mostrar, mas ela está ausente, ou pelo menos ela está doente. Essa frase vai aparecer aí. A confiança na origem genealógica ou no contexto religioso é um forte sintoma da nossa falta de noção espiritual. Julgamos ter uma fé para mostrar, mas ela está ausente. Durante muito tempo, eu na minha própria vida confiei que eu estava bem com Deus pelo facto de eu pertencer a uma família que era cristão há pelo menos 3 gerações, contando com a minha. Durante muito tempo eu confiei nisso. Também já caí no erro, e é um erro contra o qual eu preciso de combater, de achar que pelo facto de eu pertencer a determinada igreja, de eu pertencer a uma denominação que é respeitada no meu país, que tem a sua origem nos puritanos em Inglaterra, que vem da Reforma Protestante. Eu já confiei nisso para achar eu estou seguro naquilo que tenho para mostrar. Mas a partir do momento em que tu e eu começamos a cair nisso, a achar que somos uma coisa, quando na verdade estamos a mostrar exatamente o contrário, nós estamos a viver com falta de noção espiritual. Demónio, não temos razão pelas coisas que és da ralé, que não tens qualquer tipo de reputação, que tens demónio.
Eles partem para o insulto. E quando Jesus diz que quem obedecer à sua palavra não verá a morte, lá no verso 51, mais um, em verdade, este texto do capítulo 8 está cheio de em verdade, ok? Há muita verdade aqui a acontecer, há muita coisa forte que Jesus está a passar. Em verdade vos digo que se alguém obedecer à minha palavra, nunca verá a morte. E aqui os judeus acham que apanharam finalmente Jesus. Como assim? Ninguém verá a morte se até Abraão morreu. Como assim? Se os profetas todos morreram, quem és tu para dizer uma coisa dessas? E Jesus vai ainda mais longe. Ele vai afirmar aquilo que nós lemos no verso 56. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Ele vai ao ponto de dizer, Abraão, vosso pai. Ele continua a jogar este jogo. Abraão, o que vocês julgam que é vosso pai, ele fez uma coisa que vocês não estão a fazer. Ele viu o meu dia e alegrou-se. Não faz muito sentido. Há discussão sobre a que episódio se pode referir a este dia que Abraão viu, mas o que podemos afirmar com certeza é que Abraão, pela fé, mais uma vez, o fator decisivo na vida de Abraão foi a sua fé. Pela fé, Abraão contemplou a bênção final que Deus lhe tinha prometido e que a sua própria vida estava a antecipar. Ele não viu as promessas, todas elas completadas no seu tempo de vida. Ele viu sim o seu filho da promessa, Isaque, a nascer, mas ele não viu o que vinha a seguir. Ele não viu qual era o plano completamente desenvolvido por Deus. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que ele contemplou de longe pela fé. Abraão viu, de facto, o dia de Jesus. Foi dessa maneira que ele foi salvo. Ele não... Reparem, às vezes pensamos, como é que os crentes no Velho Testamento foram salvos? Eles tinham a lei, obedeciam à lei, eram salvos. Não. Eles eram salvos como tu e eu somos salvos. Eles foram salvos pela fé em Cristo. Eles não tinham o conhecimento que nós temos sobre a pessoa do Senhor Jesus que nós temos hoje, porque a revelação está completa, mas eles tinham a mesma coisa que permanece, que é a promessa de Deus. Eles tinham a promessa de que o Messias viria, de que Abraão ia ser feito uma bênção, que através dele todas as nações seriam abençoadas. As pessoas do Velho Testamento foram salvas por confiarem na promessa de Deus, por exercerem fé em Deus, da mesma maneira que nós somos salvos hoje. Nós confiamos na palavra de Deus. Nós confiamos em Cristo. E os judeus, estes judeus que estão a falar com Jesus, são o exemplo contrário de tudo isso. Eles não estão a reconhecer Jesus. Eles não conseguem ver esta bênção que Abraão, ao longe, conseguiu ver pela fé. E ela estava ali, diante deles, bem perto, a conversar com eles. Não nos conhecermos na perspectiva de Deus não é apenas ignorância. Quando tu não te conheces do modo como Deus te conhece a ti, isso não é apenas falta de informação, ok? Deixa-me dizer-te, isso é um coração duro. Isso é cegueira espiritual. Quando tu não sabes quem és, do modo como Deus te conhece, isso revela um coração duro na nossa vida. Isso revela falta de noção espiritual. Isso revela falta de cegueira. Aliás, falta de visão. Revela muita cegueira. Deixa-me dizer-te, mais do que não saber quem somos ou o que fazer da vida, a verdadeira crise é não ver Jesus pela fé. Mais do que não saber quem somos, mais do que não saber o que fazer da vida, a verdadeira crise é não ver Jesus pela fé. E nós vamos atravessar momentos da nossa vida, já os atravessámos, porventura estamos a atravessá-los agora, em que tu não sabes o que tens de fazer, em que tu não sabes a decisão que tens de tomar. Não fiques demasiado ansioso com isso, porque pior do que isso é tu não ver Jesus pela fé.
nessa indecisão que tu estás a viver. E nós temos a tendência de nos vermos resolvidos quando sabemos eu tomei esta decisão certa, logo eu sei quem sou. Eu tenho este diagnóstico que me foi dado, logo eu sei quem sou. E nós acabamos a idolatrar tanto as decisões que tomamos na nossa vida, quanto os diagnósticos que nos dão. Hoje nós somos uma cultura completamente dominada pelo diagnóstico. E deixem-me dizer, são coisas boas, tudo isto são coisas boas, ok? Nós não demonizamos diagnósticos médicos. É muito bom nós sabermos o que é que se passa com o nosso organismo, com a nossa mente e sabermos o que é que está a acontecer connosco. Mas a partir do momento em que nós só vivemos em função disso, em que tu vives só em função, o médico disse que eu sou assim, logo está tudo explicado acerca de quem eu sou. Eu tomei esta decisão, logo está tudo explicado acerca de quem eu sou. Tu acabas a viver em idolatria. Tu acabas a fazer dessas coisas ídolos na tua vida. Sem te aperceberes que a verdadeira crise permanece, tu não estás a ver Jesus pela fé. Tu podes saber muita coisa acerca disso. Isso são tudo coisas boas. Mas se tu não vês Jesus, se tu não ouves Jesus a dizer quem tu és na sua palavra, tu ainda estás muito aliado da realidade. Jesus então coloca-se, ao dizer isto, Abraão, vosso pai, viu o meu dia, ele regozijou-se na perspectiva de ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Quando Jesus diz isto, ele coloca-se na posição daquele que faz de Abraão o exemplo que ele veio a ser para Israel. Abraão só foi o que foi por causa de Jesus. É o que Jesus está a querer dizer. O dia é meu. E este é um outro assunto, mas é a temática do dia do Senhor. Recordam-se esta expressão? Vez após vez isto aparece no Velho Testamento. Virá um dia, o dia do Senhor, por aí fora. Tudo isto antecipava a vinda do Messias e hoje nós aguardamos o regresso do Senhor. O que ele está a dizer é, toda a expectativa do Velho Testamento que vocês habituaram-se a estimar e a ler está aqui à vossa frente. Sou eu. Parece uma afirmação louca o que Jesus acaba de dizer. Mas para que nenhuma dúvida fique sobre a sua intenção, quase parece o apóstolo Paulo, quando ele está a falar aos Coríntios. Ainda me vou fazer de mais louco, ainda vou levar isto mais adiante. Vejam lá o que é que Jesus diz. Eles dizem assim, calma lá, tu não tens 50 anos ainda e viste Abraão, como é que isso é possível? Não é possível. E Jesus vai dizer o quê no verso 58? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de irmos ao significado desta expressão, se lermos isto assim de uma maneira corrida e rápida, parece que Jesus está a brincar com eles. Não é? Imagina o que é vocês conhecerem alguém. E estão a querer saber mais coisas sobre essa pessoa e estão interessadas em conversar. Então, diz-me lá quem tu és, o que é que fazes da vida. E a pessoa, muito bem disposta, chega e diz assim, eu sou. Vocês ficariam como? Este tipo não bate bem. Diz-me eu sou e vocês dizem, eu também sou, eu estou aqui à tua frente, quer dizer, eu também existo. Quase parece que Jesus está a brincar com eles, mas aquilo que Jesus está a dizer é tão profundo, tão sério, que eles reconhecem imediatamente o que Jesus está a dizer. Este eu sou. Esta é uma expressão que eles reconheceram logo. Porquê? Quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, lembram-se desse episódio, lá em Êxodo 3? Nós já passámos por ele nos últimos domingos. Deus diz a Moisés, tu vais libertar o meu povo do Egito. Eu vou-te enviar. E Moisés, muito hesitante, não é? Às vezes fazemos de Moisés assim uma figura incrível. Moisés era um cobarde, ok? Ele foi transformado por Deus, mas ele era um grande cobarde. Diz, Senhor, mas quem envia o outro e tal, não sei o quê. E ele pergunta, Senhor, mas quem é que eu vou dizer que tu és quando eu chegar lá e eles me perguntarem como é que se chama o Deus que te enviou? E o que é que Deus diz? Eu sou o que sou. Aquilo que tu vais dizer é, o eu sou enviou-me, o Senhor. E mais, ele vai dizer o seguinte, este Senhor é quem? É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Os judeus reconhecem isto. Eles pensam, espera aí, tu estás a dizer, tu estás a tomar para ti as palavras que o nosso Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelou a Moisés? E Jesus, sim, eu sou. Eu sou o Deus do Velho Testamento. Eu sou o Deus de Israel. Este nome de Deus é o juramento de que Ele cuidará do seu povo. Já repararam o fantástico que é Deus revelar o seu nome relacionado com outros 3 nomes? Abraão, Isaac e Jacó. Deus revelar o seu nome numa perspectiva de cuidado para com aqueles que Ele chama para si. O nome de Deus, eu sou, é o juramento de que Ele vai cuidar do seu povo. E este é o nome próprio de Deus por excelência. É por isso que quando nós lemos no Velho Testamento, o nome de Deus é sempre referido como o Senhor, em letras capitais. É este nome que está lá. É o Deus que entrou numa aliança, numa amizade especial com o seu povo. É o Deus que se comprometeu a cuidar, a resgatar e a preservar o seu povo. E repara na implicação do que está a ser dito. A tua vida não é resolvida quando te conheces a ti mesmo, ainda que isso seja uma coisa muito boa. Mas quando és conhecido por Deus, no seu cuidado perfeito por ti. As nossas vidas não são resolvidas quando nós conhecemos tudo acerca de quem nós somos. Não há diagnóstico que seja capaz de resolver a nossa vida. A única coisa que nos pode resolver é o facto de nós sabermos que somos conhecidos por Deus. Não é apenas que Deus sabe quem somos, não é apenas que Deus tem uma grande lista de informações acerca de cada um de nós, Ele conhece tudo acerca de nós, é o facto de Ele ter entrado numa relação íntima connosco, numa relação profunda connosco. A tua vida é resolvida somente quando tu te percebes que tu és conhecido por Deus. E em particular no cuidado que Ele tem por ti. É isso que Jesus está a afirmar e que os judeus estão a rejeitar. Vocês não querem ser cuidados por mim. Vocês não querem ser libertados pela verdade que eu sou. Vocês julgam estar a servir o Deus vivo, mas não estão. Vocês não sabem quem são. Por isso nós temos na figura dos judeus, lembram-se, o texto diz, eles afirmaram que criam em Jesus. Nós temos na figura destas pessoas uma radiografia das nossas vidas. Reparem, eles julgaram-se livres quando na verdade eram escravos. Eles julgaram-se filhos de Abraão quando na verdade eram filhos de quem? Do diabo. Eles julgaram servir a Deus quando na verdade queriam fazer o que com Ele? Apedrejá-lo. É assim que termina o episódio. Quando eles ouvem Jesus a tomar para si o nome de Deus, eles não se entregam, mas eles apanham pedras em jeito de condenação, porque aos ouvidos deles, Jesus acabou de proferir uma blasfémia. Ele fez-se a si mesmo igual a Deus. Eles pegam em pedras para julgá-lo e para matá-lo. O Deus que eles julgaram servir, eles agora estão a querer apedrejar. O que é que isto significa para nós? Mais uma vez, há um choque de realidade a acontecer nas nossas vidas. O nosso estado natural é o da ilusão, é o do fingimento e é o da oposição. Isso pode parecer duro dizer, mas eu não me vou coibir de dizer isso, porque nós tendemos naturalmente, entregues a nós próprios, a viver iludidos e a querer iludir os outros, a viver no fingimento, a fingir uma coisa que não somos, e nós vivemos em oposição, porque quando isso nos caracteriza, nós estamos a opor-nos diretamente a Deus. E estamos a opor aos outros à nossa volta. Sempre que tu escondes alguma coisa das pessoas que te são próximas, sempre que tu escondes alguma coisa do teu esposo ou da tua esposa, tu estás a viver em oposição contra ele, contra ela.
Porque não estás a abrir a tua vida. Estás a julgar que és uma coisa quando na verdade és outra. Estás a querer que o teu cônjuge ou a pessoa que está contigo, seja o teu filho, seja quem for, acredite que tu és uma coisa que lá no fundo não és. Mas eu quero dizer-te, se Jesus é Deus, se Jesus de facto é o eu sou que Ele está a dizer, tu podes finalmente confessar o que julgavas ser, mas afinal não és. É esta libertação que Jesus quer trazer para os seus ouvintes. Se Jesus é Deus, tu podes finalmente parar de fingir. Tu podes finalmente confessar aquilo que tu julgavas ser, mas não és. Quando nós insistimos em viver a fingir, e não confessamos, nós estamos a ter uma visão distorcida de quem Jesus é. Porque Jesus não te vai aceitar só quando tu estiveres todo resolvido para te apresentares diante dele. Jesus não te vai aceitar quando tu pões uma capa toda bonita sobre ti, finges ser uma pessoa que tu achas que agrada a Jesus, então te apresentas diante dele. Deus não tem comunhão com os hipócritas. Porque o trabalho de Deus é transformar hipócritas. Para que Ele tenha comunhão com pessoas transformadas. Jesus chega e diz: eu sou, para que tu pares de fingir e digas diante dele: Senhor, eu não sou. Jesus diz-te: eu sou. Para que tu possas, em confissão, dizeres: Senhor, eu julgava que eu era. Eu julgava que era isto e mais aquilo e aquilo outro. E eu passei a minha vida a tentar mostrar isso aos outros, a tentar mostrar-te isso a ti. Mas, Senhor, eu não sou. Quando esse momento acontece, liberdade chega à tua vida. Quero terminar nesta mesma liberdade que Jesus menciona lá no verso 32. Vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa-me dizer-te que há a angústia dos momentos em que te vês perdido na tua existência, em que não sabes quem és. Isso já não tem de te prender. Quando tu te apercebes que tu tens fingido uma coisa que na verdade não és e que tu vês essa angústia a amarrar-te, a prender-te, eu quero dizer, tu já não precisas de viver preso a isso. Sabes porquê? Porque o próprio Jesus não é alheio a essa experiência. Pelo contrário, Jesus de facto viveu a maior contradição de todas na sua vida. Sabes porquê? É a última frase que ficará projetada. Porque Jesus atravessou a maior crise de todas. O eu sou feito pecado por nós na cruz. Nenhum de nós consegue imaginar o que ia dentro do Senhor naquela hora. Nenhum de nós consegue começar a sentir sequer a oposição dentro de si mesmo que Jesus sentia pelo facto de Ele ser o Deus eterno, feito homem, o eu sou, santo, puro, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele naquela hora ter sido feito pecado por mim e por ti. Martinho Lutero dizia que naquela hora Jesus tornou-se o maior pecador de todos. Porque o pecado inteiro do seu povo estava colocado sobre ele. A maior contradição de todas, a maior crise, não és tu que passas, não és tu que atravessas. Foi o Senhor que atravessou no teu lugar, quando Ele foi feito pecado por ti. E agora, ressurreto, porque Ele vive, e nós já afirmámos isso esta manhã, o Senhor está vivo, Ele não ficou morto. Ele garante-nos uma nova identidade que não muda e que está segura nele para sempre. Se no início o choque de realidade é para que nós percebamos que naturalmente
nós somos escravos e não somos filhos. Agora, quando tu de facto te rendes a Jesus e dizes: Senhor, eu não sou, eu julgava que eu era, mas eu não sou, tu és. Agora, tu e eu podemos saber que somos filhos, já não somos escravos. Somos filhos e permanecemos para sempre na casa do Pai. Nós somos guardados até ao fim. Isto tem implicações incríveis na nossa vida, porque tu já não precisas de viver a fingir uma coisa para que o teu Pai do céu te aceite. O teu Pai do céu já te aceitou em Cristo Jesus e agora tu corres para Ele. E para aqueles que estão aqui esta manhã que não tenham fé, esta mensagem também é para vocês. Porque é fácil nós vivermos a fingir coisas que gostávamos de ser e ainda não somos. É fácil nós queremos sempre criar a aparência diante dos outros de que somos pessoas respeitáveis. É assim que muitas vezes nós funcionamos no nosso trabalho, nas nossas casas, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos. Isso é uma prisão que tu estás a viver, é ou não é? Tu precisas de avaliar a tua vida e perceber. Tu vais viver nessa prisão até ao final dos teus dias. O que está a ser trazido à tua vida agora é o convite para que tu sejas libertado disso. Porque Jesus já viveu isso no teu lugar. Ele carregou essa angústia que tu carregas todos os dias para que tu vivas livre para Deus. Porque agora tu sabes que foste aceite completamente por causa de Jesus, não por aquilo que tu és, não por alguma coisa que tu fazes, não por alguma coisa que tu achas que mereces, mas porque o Senhor já te amou e Ele continua a amar. E agora tu corres para Ele, tu paras de fingir. Agora tu sabes quem és, porque tu és um filho de Deus, amado e cuidado por Ele para sempre, por causa do que Cristo fez no teu lugar. Que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos abandonas ao nosso engano próprio, à nossa ilusão, à nossa tendência para aparentarmos coisas que não somos. Obrigado, Senhor, porque sozinhos nós estaríamos perdidos. Sozinhos nós estaríamos continuamente a fazer esta questão: quem somos nós? Mas Tu não nos deixas sós. Tu vieste ao nosso encontro em Cristo Jesus para que Ele no nosso lugar ficasse só, abandonado, em crise. Ó Senhor, leva-nos de volta para Ti. Perdoa o nosso pecado, Senhor. E ajuda-nos a estarmos abertos àquilo que Tu queres fazer em nós, Senhor. Recebam a bênção do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre.